Essa é a questão número 75 da prova rosa do Enem 2011. É uma questão que vai descrever uma experiência muito feita em laboratório, que é para medir o tempo de reação de um estudante, de uma pessoa, né, qualquer. O que você faz? Você pega uma régua e pede para uma outra pessoa ficar com a mão aberta. E você vai largar a régua. Quando você largar a régua, a pessoa vai segurar a régua. Então, o tempo que a régua leva caindo é o tempo que a pessoa leva para segurar. Esse tempo ele pode ser medido. Esse tempo é chamado tempo de reação. Seria mais ou menos o tempo que você leva para reagir pensando alguma coisa que aconteceu. Você está dirigindo um carro, alguém entrou na frente. Você vai, poxa, vou pisar no freio. Quanto tempo você leva para pensar e pisar? Esse tempo de reação que é medido. Esse tempo você mede pela distância. Quando você largou a régua, né, você tem que ver mais ou menos em que posição ela está. Largou, a régua vai cair, você segura. Aquela distância que a régua percorre, você pode usar nessa fórmula aqui, hgt² sobre 2. O h, o s é a distância que a régua percorreu. Esse t você calcula, usando a aceleração da gravidade local, como 10 metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Você vai achar o tempo que a pessoa levou para segurar a régua. Esse tempo é o tempo de reação. Então ele descreve toda essa experiência e mostra resultados. Para quem teve uma distância de 0,3 metros, 30 centímetros, teve um tempo de reação de 0,24, 0,15, 0,17, e assim vai. Ele descreve a experiência e pergunta por que essa relação não é uma relação direta, isto é, se esse aqui passou de 0,10 para 0,3, aumentou 3 vezes, por que esse aqui não aumentou 3 vezes? Essa é a pergunta dele. As opções são um pouco diferentes, assim, mas você tem que ver qual é a opção que tem frase correta, né? Qual é a alternativa que tem coisa correta. Porque, na verdade, os tempos não são lineares, porque o tempo não é linear a distância, né? O tempo tem uma relação quadrática com a distância. Isso quer dizer que se o seu tempo é 1, a distância, né, h, se o seu tempo dobrar, né, for para 2, aqui não vai para 2h, aqui vai para 4h. Então essa relação não é direta, é uma coisa fácil de perceber pela equação. Mas nas opções você tem que ver o que está certo. E aí você vai ver, ele fala de energia mecânica aumentar. Não, a energia mecânica, supondo que se conserva, ela não vai aumentar. Ela vai falar que a velocidade é constante, não vai. Então a alternativa que tem opção realmente correta é a letra D, que diz que o peso é uma constante e o peso, né, vai depender da aceleração da gravidade, vai aumentar a velocidade. Essa é a opção correta. Embora o melhor seria, né, externar algo assim na opção, falando sobre distância e tempo na relação da fórmula. Mas como não há nenhuma alternativa melhor do que essa, a letra D é a única correta.